Você precisa comprar iluminação para sua casa e não sabe por onde começar? Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre iluminação de uma forma bem simples. Olá, eu sou Dejane Pereira, arquiteta, e hoje vou falar sobre iluminação e os conceitos que você tem que saber na hora de comprar uma lâmpada ou as luminárias da sua casa. Quais são esses conceitos? Eles são três, que é o índice de reprodução de cor, representado pelo IRC, o fluxo luminoso, que são os lumens, representado pelo LM, e a temperatura de cor, que são os kelvins, representado pelo K. Mas todas essas informações, elas constam nas embalagens dos produtos. Aqui eu vou focar apenas na iluminação em LED, pelo seu custo-benefício, a sua eficiência energética. Vou tentar também uma linguagem mais simples. Mas como a gente faz para saber a quantidade de luz necessária para cada ambiente? Bem, existe uma norma que é a NBR 8995, que ela é de 2013, onde essa norma ela coloca a quantidade de luz necessária para cada tipo de tarefa, cada tipo de ambiente. E essa quantidade de luz ela é representada pelo lux. Mas eu vou falar mais à frente sobre o lux. Agora eu quero falar primeiro sobre duas unidades de medidas que ainda confundem muita gente, que são os volts e os watts. Então vamos começar pelo volt, que é representado pelo V, que ele é de 110 ou 220. Então o volt ele é a tensão elétrica de cada região. Existem estados que são em 110 volts e estados que são em 220 volts. Essa informação ela vem em todos os aparelhos elétricos e você só tem que observar se o seu aparelho tem que ser em 110 ou 220 volts. Como eu já tive um cliente também que comprou um ar-condicionado pela internet em 110 volts, mas a tensão dele era 220, e aí ele teve um problema que ele não pôde ligar o ar-condicionado, Provavelmente iria queimar. Então, o volt é apenas a tensão elétrica da sua região. A outra unidade de medida que ainda confunde muita gente são os watts, que é representado pelo W. O watt, ele é o consumo, é quanto que a sua iluminação representa na sua conta de energia. Hoje você tem luminárias que com pouco watts emitem muita luz. E quem define a quantidade de iluminação de uma lâmpada, o quanto aquela lâmpada ilumina, são os lumens. Mas eu vou falar mais para frente sobre os lumens. Antes de falar sobre índice de reprodução de cor, fluxo luminoso e a temperatura de cor, eu vou falar sobre o lux. O lux, ele é a quantidade de luz sobre uma superfície, que ele é tirado, o lux é tirado da NBR 8995, que determina a quantidade de lux para cada tipo de tarefa, cada tipo de ambiente, desde um quarto até uma sala de cirurgia. Então, eu vou colocar aqui uma tabela com a iluminação de tarefa, que é sobre uma bancada, sobre uma mesa, e a iluminação imediata para cada tipo de ambiente, mas vou colocar aqui no residencial. Aqui eu tenho na NBR 8995, que coloca o lux, a iluminação de tarefa e a iluminação imediata. Sala, 200 lux. Cozinha, iluminação de tarefa sobre uma pia, sobre uma bancada, 500 lux. A iluminação imediata, 300 lux. Escritório, sobre a mesa do escritório, é necessário 300 lux. E imediata 200. Aí vem o quarto 200, banheiro 200 e circulação 100. Vou colocar aqui um exemplo que é de uma cozinha, que ela precisa de 500 lux sobre as bancadas e a iluminação imediata ela pode ser em 300 lux. E você tem duas bancadas, que é a parte da pia e o balcão ao lado, que ele está em 500 lux, e a iluminação do corredor, que seria iluminação imediata, pode ser em 300 lux. Vamos agora falar sobre os conceitos de iluminação, e o primeiro é o índice de reprodução de cor, que é o IRC. O IRC, ele é a capacidade de uma fonte luminosa em reproduzir as cores. Para você ter uma ideia, o Sol ele tem um IRC de 100, mas a média que você encontra no mercado das luminárias é um IRC de 70 a 90, mas nunca compre um IRC menos que 80. Um exemplo clássico é você ir numa loja de IRC de 70
comprar uma blusa cinza e chegar em casa com o seu IRC de 90 e a blusa não é cinza, ela é azul. Isso é comum acontecer. Então, você tem que comprar uma luminária, né, uma fonte luminosa com IRC no mínimo de 80, mas o ideal seria de 90 a 100. E o segundo conceito de iluminação é o fluxo luminoso, que é a quantidade de luz emitida por uma fonte que é medida em lumens. E a eficiência energética de uma lâmpada, ela tem uma relação entre a quantidade de lumens e a potência consumida em watts. Então, uma lâmpada de 9 watts, ela teria 900 lumens. Mas na média o que a gente encontra é de 70 a 90 lumens para cada 1 watts. Eu vou colocar um exemplo aqui, que é uma lâmpada que ela tem 4 watts para 350 lumens, ela tem 87,5 lumens para cada 1 watts. Então, não é uma lâmpada com uma boa eficiência energética. Para você entender melhor sobre o fluxo luminoso, que são os lumens, eu vou colocar um exemplo de um cálculo para a gente encontrar a quantidade de lâmpadas, né, ou luminárias para esse ambiente. Lembrando que é uma iluminação simples, é um cálculo simples para uma iluminação geral, que eu não estou levando em consideração revestimentos, as cores, os acabamentos dos móveis, por exemplo. É bem simples. Quantos lumens ilumina uma sala de 12 metros quadrados? A fórmula é lux vezes metros quadrados, que você vai ter a quantidade de lumens. Então, você sabe que uma sala precisa de 200 lux. Então, 200 lux vezes 12 metros quadrados, que você já tem essa informação, vai dar um total de 2.400 lumens, que aí você vai decidir que tipo de luminária você vai usar. Aqui eu coloquei a opção de 2 lâmpadas, de 12 watts cada, que vai dar um total de 24 watts, vezes 100 lumens, que é para cada watts 100 lumens. Então, 24 watts vezes 100 lumens, vai dar um total de 2.400 lumens. E o terceiro conceito de iluminação é a temperatura de cor, que é o Kelvin, representado pelo K. O que mais você encontra no mercado é a luz quente, que é o 3000K, luz neutra, que é o 4000K, e a luz fria, que é o 6500K. Mas para uma residência não é interessante passar dos 4000K. Eu não canso de ver decoração, ambientes com 6500K. Você tem um ambiente bonito, mas com uma iluminação de farmácia. 6500K é aquele branco azulado. Então é bem mais interessante você trabalhar de 3 a 4000K. Eu vou colocar aqui alguns exemplos por ambiente. Aqui você tem, vendo da fachada dessa casa, a iluminação toda em 3000K, bem pontuada, que é uma iluminação mais aconchegante. A segunda imagem já é uma iluminação em 4000K, que é uma sala integrada com a cozinha. A cozinha é um ambiente interessante para você ter o 4000K, cozinha, escritório, banheiro, e aí você tem um ambiente todo em 4000K, tá bem interessante. E essa terceira opção, que é uma sala bem grande, mas você observa que ela está em 6500K, principalmente nessa parte do gesso, você sente uma tonalidade mais azulada. Aparentemente, esses spots eles estão em 4000K, 3000, eles estão diferentes da tonalidade da iluminação do gesso. É uma iluminação que não é interessante para uma sala. Aqui seria no máximo 4000K. Então, a minha dica é você usar para ambientes que precisam de atenção, como o escritório, por exemplo, que você precisa ler, precisa prestar mais atenção em algum tipo de trabalho, você trabalhar com 4000K. Mas ter também, você pode ter uma iluminação secundária, né? Ter iluminação cênica. Trabalhar ele em 4000K na parte da bancada, mas você pode ter um 3000K em outra parte do escritório. 4000K no banheiro, porque você precisa de atenção. 4000K é muito bom para maquiagem, iluminação frontal, difusa, para você ter na parte da bancada. Mas você também pode ter uma iluminação no banheiro em 3000K, ou até 2200, dependendo do cliente, dependendo do seu gosto.
E outro ambiente que precisa muito de atenção é a cozinha. Então, na parte das bancadas, onde você vai cortar alimentos, vai lavar uma louça, é interessante um 4000K, que é uma luz de atenção. Se você quiser montar outro cenário na sua cozinha, você pode trabalhar com 3000K, também fica bem interessante. Em pendentes, arandelas, ou colocar em spots, fica muito bonito. O restante da casa, 3000K. Ambiente de atenção, 4000. Um aconchego, um ambiente que você quer deixar ele mais aconchegante, mais gostoso, 3000K. Se gostar, uma coramba, que aí fica na casa dos 2200K. Bem, eu acho que eu consegui passar os conceitos de iluminação. E se você tiver alguma dúvida, me deixe aqui nos comentários que eu vou adorar te responder.